Este é o programa Viver é Melhor aqui na Boa Vontade TV, seu espaço de educação em saúde. Aqui o seu espaço de participação é realmente garantido. Você pode ligar, fazer perguntas, sugestões de temas, compartilhar com a gente as suas dúvidas relacionadas à sua saúde, à qualidade de vida da sua família. O nosso telefone está sempre à sua disposição. 3225-4990, 3225-4990, código de acesso 11. Ou se preferir, mande um e-mail para cá. Nosso endereço eletrônico é viveremelhor@boavontade.com, viveremelhor@boavontade.com. Fique à vontade, faça suas perguntas mesmo e, se possível, responderemos sempre durante o nosso programa. Mas quando for um assunto diferente, procuraremos outros especialistas que possam tirar as nossas dúvidas. O importante é que você não tenha dúvidas. Compartilhe com a gente, juntos procuraremos novos conhecimentos. Neste bloco aqui no nosso programa, vamos falar sobre um assunto muito importante, as doenças renais crônicas. É um assunto que diz respeito a grande parte da população brasileira. Muitas pessoas sofrem com estes problemas, mas a gente ainda tem muita dúvida sobre este assunto. Vamos responder essas perguntas agora. Na verdade, quem vai responder é o Dr. Elzo Ribeiro Júnior, especialista em nefrologia, que está aqui com a gente. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Camila, pela oportunidade de bater um papo com você sobre doenças renais. Nós vamos falar sobre este assunto e o nosso convidado é especialista em nefrologia e clínica médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também é diretor da Clínica Renal Class. Doutor, explica pra gente começar a entender então esse problema, quais são as principais funções dos nossos rins? Olha só, os rins são órgãos duplos, né? Então, eles se localizam no abdômen, na região posterior, próximo à coluna. O direito é um pouquinho mais baixo do que o esquerdo, pesam por volta de 150 gramas e o do homem tem 12 centímetros, da mulher por volta de 11 centímetros, né? E são órgãos que têm uma função maravilhosa, aliás, são os órgãos que mais trabalham, né? Se você imaginar que o rim recebe, os dois rins, 1/5 do débito cardíaco, quer dizer, do volume de sangue que o coração ejeta, 1/5 vai para os rins. Então, os rins têm uma função e eles filtram aproximadamente de 150 a 200 litros de sangue por dia. E dessa filtragem toda, por volta de 1% que é formada a urina. E é nesse 1% que é formada a urina que nós eliminamos as toxinas que são produzidas pelo nosso corpo. Ele mantém todo o metabolismo de sais e água do nosso organismo, né? Por exemplo, se você ingere mais sal por dia, é o rim que tem a função de eliminar o excesso de sal que você ingere. Se você reduz a quantidade de água que você ingere, o rim tem a função de reter água para que você não desidrate, né? Então, são funções básicas, então, de limpeza do organismo, de produtos tóxicos que você forma todos os dias, e metabolismo de sal e água, que mantém o nosso equilíbrio. Todos os ácidos produzidos todos os dias pelo nosso organismo são eliminados pelos rins também. Então, além dessa função de filtro e função no metabolismo de sal e água, ele tem uma função um pouco conhecida, que é a função endócrina. Então, ele é um órgão que forma hormônios. Então, ele forma hormônios responsáveis pela formação do nosso sangue. Quer dizer, sem esse hormônio nós não formamos ou formamos muito pouco sangue, e pela saúde dos ossos também. Então, ele é um órgão de filtro e também um órgão que tem a função endócrina no nosso organismo. A gente percebe que são funções essenciais, que se ficam desreguladas ou os rins não conseguem trabalhar bem, elas afetam diretamente muito rápido a nossa qualidade de vida, é isso mesmo? Exatamente. Então, veja, se você pegar pacientes que têm uma redução da função renal, quer dizer, o problema é que os sintomas da doença renal, eles acometem muito tardiamente, eles aparecem. Então, os rins têm uma reserva funcional muito grande. Então, independente da causa que provoca o início da lesão renal, os rins vão se adaptando de forma que ele assume funções e só depois que você perde por volta aí nos 70% da função renal que os sintomas começam a aparecer. Aí sim sobrevém o inchaço, quer dizer, a anemia, a doença óssea, aí sim começa a reduzir a qualidade de vida, que é o que chama a atenção para a pessoa procurar auxílio médico. Quer dizer, quando aparecem sintomas, mas infelizmente essa sintomatologia aparece no estágio muito tarde da doença renal. 70% já é estágio bem avançado. Muito avançado. Então, quer dizer, o que acontece? A nossa luta hoje é para que todo o diagnóstico das doenças renais sejam feitas em estágios anteriores, estágios iniciais, de forma que você possa fazer um plano de tratamento para o paciente. Quer dizer, quando o paciente tem uma doença renal, existem dois desfechos básicos do paciente. Um dos desfechos é ele evoluir para a falência renal. Ou seja, lentamente ele vai perdendo a função dos rins, né? Até chegar no estágio 5 da doença, que é o último estágio, né? Pela classificação atual, que existe a necessidade de uma terapia de substituição. Ou ele vai para uma diálise, ou ele vai para um transplante renal, né? O outro desfecho, que aliás é um desfecho mais comum, que não é a falência renal, é a mortalidade precoce. Então hoje nós sabemos o quê? Que o fato de você ter doença renal crônica dentro da classificação,
Isso é um dos grandes fatores de risco para mortalidade precoce. Mortalidade do quê? Cardiovascular. Então, o doente renal, ele morre mais de infarto agudo do miocárdio, ele morre mais de acidente vascular cerebral. Então, ele encabeça hoje dos fatores clássicos de risco cardiovascular, junto com obesidade, junto com sedentarismo, junto com tabagismo. Então, hoje ele encabeça essa lista de fatores de risco. Exatamente, porque ele desequilibra as outras funções do nosso organismo. A gente acaba sobrecarregando. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no nosso país. No nosso país. Se você pegar o século passado até 1930, o que mais matava a nossa população? Doenças infecciosas. Né? Depois de 1930 teve uma inversão, hoje o que mais mata em 40% das causas de morte hoje são doenças cardiovasculares. E hoje a doença renal crônica ela é reconhecida como um grande fator de risco clássico para que se desenvolva doenças cardiovasculares. Então todo doente renal é um doente extremamente complicado, é um extremamente complexo. Então quando você traça um plano de tratamento para o doente, você visa principalmente reduzir esses fatores de risco. Você já enxerga um paciente com outros olhos. Um paciente extremamente complicado é que você sabe qual é o desfecho da doença renal. Agora, já que nós percebemos que é necessário, então, que haja um diagnóstico precoce, como em qualquer problema, um diagnóstico antecipado é sempre muito bem-vindo, porque melhora as chances de tratamento e a qualidade de vida. Vamos, então, responder no nosso próximo bloco como é que a gente descobre esses problemas. E, é claro, entender quais são eles. Inclusive, a ligação da alimentação e da ingestão de água com o funcionamento dos rins. Vamos tirar as nossas dúvidas sobre este assunto. A gente volta já já depois do intervalo. Até já.